Pessoal, hoje nossa videoaula é sobre redirecionamento de portas e eu queria falar que esse primeiro vídeo ele é sobre a teoria, tá? A teoria inteira. E na parte 2 que vai ser a questão de configuração no microtik, tá? Como o vídeo ficou muito grande, eu tive que dividir ele em duas partes. Então esse primeiro vídeo é sobre teoria, a segunda é sobre a configuração, tá bom? Obrigado e boa aula. Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre redirecionamento de portas, tá? A configuração vai ser focada no microtik, mas antes da configuração eu vou explicar um pouquinho da teoria porque a gente faz redirecionamento de porta. Porque eu não gosto apenas de explicar a configuração e a pessoa não saber o que ela está fazendo ou por que ela está fazendo aquilo. Para a gente entender então o redirecionamento de porta, nós vamos pegar uma topologia bem simples, que seria um roteador na casa de um cliente, sendo que esse roteador recebe IP válido, tá? Que no nosso caso aqui é esse 200.0.0.1. E na outra ponta do roteador, que é a porta onde você liga os equipamentos, tanto no Wi-Fi ou na porta de cabo de rede, tem a rede 9268.0.1, tá? Porque o roteador, como ele divide duas redes, ele tem a rede que ele recebe da internet e tem a rede que ele propaga para dentro da casa da pessoa. Então, o nosso exemplo, nós vamos tentar falar com a câmera, que é o 92.68.0.102. Então, quando você pega um celular no 4G, que ou seja, ele está na internet representado por essa nuvem, e você quer acessar a sua câmera ela vai tentar acessar a sua câmera, não, seu celular vai tentar acessar o IP válido, que é o que a internet conhece, que é o IP 200.0.0.1. E o que ela vai fazer? Ela vai mandar um pacote nesse IP com destino à porta 37.777. Essa porta é uma porta usada para serviço de câmera, tá? Mas quando ela chegar no roteador, o que vai acontecer? Esse IP está dentro do roteador. O roteador vai se perguntar, eu tenho algum serviço rodando nessa porta? E provavelmente ele não vai ter. Então ele vai olhar e vai descartar esse pacote, porque ele não tem nada rodando nesse serviço, ele não pediu nenhuma conexão nessa porta, então ele vai descartar. O que a gente deveria ter feito? No caso, ele teria que ter um redirecionamento no roteador. Por quê? Esse redirecionamento ele vai dar a explicação para o roteador para onde ele tem que caminhar esse pacote quando isso acontecer. Então a gente tem que entrar no roteador e escrever assim: sempre que chegar um pacote com destino à porta 37.777, você vai encaminhar para o equipamento com IP 192.168.0.102. Quando isso for feito, ele vai ser redirecionado para o equipamento. Mas lembrando que o roteador ele só vai fazer isso se você fizer essa regra nele. Se você não fizer essa regra nele, ele simplesmente vai descartar o pacote, tá? E outra coisa muito importante, o roteador ele entrega IPs para os equipamentos de forma aleatória. Ou seja, assim que você loga num equipamento, o equipamento loga na rede, ele vai pegar um IP 192.168.0 alguma coisa. Então, para esse redirecionamento funcionar, você tem que fixar esse IP no equipamento. Ou você faz isso no roteador, lá no DHCP você vai fixar o equipamento, o IP que o equipamento vai receber, ou você vai no equipamento e colocar o IP direto nele. Por quê? Se esse IP não estiver fixado, a sua câmera desligou e de repente ela ligou novamente, ela vai pegar outro IP. E para o roteador, o redirecionamento sempre vai estar para a porta, pro IP 102. Então, a sua câmera pegou IP 103, não vai funcionar mais. Então, sempre lembrando, tem que ter o redirecionamento e o IP tem que estar fixo no equipamento que tem que receber a conexão. Agora nós vamos falar da topologia que provavelmente trouxe para esse vídeo, que é a configuração no roteador do provedor. Vamos dizer que você trabalha em um provedor que tem poucos IPs, né, que já é normal, e você tem o CGNAT, ou um NAT que os clientes saem para ele. Só que o seu cliente quer acessar a câmera dele, ou o PlayStation dele não está funcionando, qualquer coisa do tipo que você precisa redirecionar a porta. Nesse caso, a gente vai usar a câmera aqui como exemplo, igual a gente usou no exemplo anterior. Quando o cliente pegar o celular no 4G e tentar acessar a câmera dele, ele vai tentar acessar pelo IP válido que fala lá na casa dele, que é o 200.0.0.1.
Mas a diferença aqui é que esse IP está no roteador do provedor. Então esse pacote ele vai chegar no roteador do provedor e não vai saber mais para onde ir. Por quê? Ali é onde está o IP. Então o roteador do provedor precisa ser feito aquele redirecionamento, igual foi feito na casa do cliente, no último slide. E exatamente a mesma coisa, ele precisa ser feito para um IP fixo também na casa do cliente. Então, o cliente, mesmo que ele tenha um IP inválido, esse IP tem que ser fixo. Porque se o IP dele ficar mudando, se você colocar a regra no roteador da operadora, você, ó, toda vez que chegar um destino 200.001 na porta 37.767, você encaminha para o IP X. Ele vai encaminhar. Mas se o roteador do cliente desconectou e conectar de novo e pegar outra IP, não vai funcionar mais porque o cliente pegou outra IP. Tá? E outra coisa importante aqui. No roteador da casa do cliente, você pode só colocar a porta. Tudo que chegar nessa porta encaminha para tal. Aqui não. Aqui você tem que falar qual o IP. Por quê? Você vai ter mais de um IP válido no seu roteador. Então você tem que falar, ó, esse IP tal, você vai encaminhar para esse IP. Tudo que chegar no IP 200.001, você vai encaminhar para um 72.16.0.100. E se você tiver outro IP, vamos dizer 200.002, você pode usar ele para fazer redirecionamento para outro cliente, para outra porta, tá? Mas no caso do MikroTik na operadora, é sempre bom você falar o IP, porque se você não falar, ele vai redirecionar todos os IPs que chegarem naquela porta, tudo que chegar naquela porta ele vai redirecionar para aquele cliente. E não é legal, tá? Porque você vai perder IPs. Porque você pode usar os outros IPs para fazer outros tipos de redirecionamento usando as mesmas portas, tá? Então, no caso aqui, é aquela mesma regra que eu te falei. Você vai entrar dentro do roteador da operadora, que é o MikroTik, provavelmente, ou pode ser um Huawei, e vai configurar lá. Tudo que chegar no IP 200.001 na porta 37.777, nós vamos encaminhar para 172.16.0.100 na porta 37.777. E aí vai chegar no roteador do cliente. Quando chegar no roteador do cliente, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente tinha feito no slide anterior. Nós temos que fazer a regra de redirecionamento também para a câmera, ou seja, vai entrar dentro do roteador da casa do cliente e configurar. Tudo que chegar na porta 37.777, você vai encaminhar para o IP 192.168.0.102, na porta 37.777. E aí sim vai funcionar. Tá? Ou seja, nós temos que criar dois tipos de redirecionamento, do roteador da operadora para o roteador do cliente e do roteador do cliente para o equipamento do cliente. E lembrando, sempre que você fizer redirecionamento, o IP de destino tem que estar fixo, porque senão, se mudar o IP da casa do cliente, ele já vai redirecionar errado. E se na casa do cliente o IP da câmera também não estiver fixo, ele não vai conseguir encaminhar para a câmera. Tá? Então são duas coisas que a gente tem que fazer. Redirecionamento e fixar o IP. Agora eu vou dar uma dica muito importante para quem trabalha em operadora e tem poucos IPs, tá? Nesse caso aqui eu vou ser um pouquinho radical, que é, essa operadora só tem um IP. Ela tem 1/30 e do lado dela só tem o IP 200.001. E aí você tem um cliente que pediu um redirecionamento, porque ele tem uma câmera, você fez o redirecionamento conforme eu expliquei lá em cima. Mas aí chegou outro cliente e pediu um redirecionamento de câmera. O que você faz? Sendo que o IP ele só tem uma porta 37.777. E o aplicativo do cliente que vai acessar a câmera, ele vai usar essa porta por padrão. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai mudar, falar para o cliente mudar a porta dele no aplicativo. Isso é fácil. Vou dar um exemplo aqui no aplicativo da Intelbras. Você consegue acessar lá a porta, a câmera. Você fala, ó, você vai acessar esse IP na porta X. Se você não colocar a porta, ele vai pela 37.777. Mas se você alterar a porta, vamos dizer, você coloca 37.000, ele vai obedecer essa porta 37.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o cliente, olha, muda aí para a porta 37.000. E quando ele fizer isso, ele vai mandar um pacote com destino à porta 37.000 no IP 200.001. E aí isso vai chegar no nosso roteador. E no nosso roteador a gente vai fazer o mesmo redirecionamento que a gente fez na outra vez. Só que a gente vai pegar a porta 37.000 e vai redirecionar para a porta 37.777 para a casa do cliente.
Então, qual que é a mudança? A gente não está só fazendo um redirecionamento de porta, a gente está alterando a porta. A gente está mudando a porta 37.000 e redirecionando para a porta 37.777 do cliente. O resto é tudo igual. Tá? Na casa do cliente, o redirecionamento vai ser pela porta 37.777, só que o que vai acontecer é só no microtik. O microtik, a porta de destino vai continuar do cliente vai continuar sendo a 37.777. Mas a de origem, ou seja, o que chegar da internet vai ser na porta 37.000. E que chegar na porta 37.000, eu direciono para 37.777. E aí segue normal para o cliente. Mesma coisa se tiver outro cliente. Se tiver outro cliente, vai mudar a porta também. A gente vai usar a porta 37.001. Aí vai chegar no 200.001 na porta 37.001 e a gente vai encaminhar para o outro IP do cliente na porta 37.777. E assim por diante. Porque você vai usar um IP só e vai ter vários redirecionamentos. O único ruim dessa técnica, é bom para o operador, é que você tem que avisar para o cliente, mas é só avisar. Falando assim, olha, você vai usar essa porta. Porque na hora que ele instalar o aplicativo, você explica para ele como é que faz. É só mudar a porta no aplicativo que vai funcionar 100%.